Paz, igreja, tudo bem com você? Oi, Vitória, tudo bem? Estamos ao vivo aqui. Oi, Paulo, tudo bem? Oi, Conceição, tudo bem? Oi, Pri. Vou chamar aqui o Paulo para a gente começar a nossa conversa. Guardando aqui ele conectar. Oi, Paulo, tudo bem? Oi, tudo bem, Jé? Graças a Deus. Peraí, deixa eu pegar seu microfone aqui. Desse jeito. Pega o microfone. Ah, É, peraí que... Agora sim. Eu, como você tá? tô bem, graças a Deus. E vocês, como estão? Estamos bem, né? Amanhã a gente abre nossa igreja depois de 3 meses, basicamente, Uau, culto, né? 2020. imagina. É. Estamos ansiosos. E aí, E- Bruno? O Bruno acabou de entrar, a Gabi também entrou, tem pessoal aqui entrando, né? Bacana, bacana. Saudações a todos também. Estou acomodando aqui. Uhum. Pessoal pode fazer pergunta à vontade. A Kátia também entrou, né? Vamos começar então, Paula? Bora, bora. Primeira pergunta que eu queria fazer para primeira pergunta que eu queria fazer para você é como foi seu encontro com Jesus, Paula? Ah, ok. Bom, eu nasci num lar cristão, mas não porque a pessoa nasce num lar cristão que ela é cristã também, né? Filho de Uhum. peixe é peixinho, mas filho de cristão não é cristãozinho, né? Não porque nasce numa garagem que ele é um carro, né? Nem Uhum. porque nasce no McDonald's que é hambúrguer. Uhum. Então é necessário ter esse encontro pessoal com Jesus Cristo, né? E, bom, eu, à medida que eu fui crescendo, sempre ouvindo a palavra, é, eu aceitei Jesus várias vezes, né? Mas o novo nascimento mesmo veio na minha adolescência. Bom, tive várias situações na minha vida que, de certa forma, fizeram feridas, né, por um momento na minha vida, né? E que a partir do encontro com Jesus Cristo se tornaram cicatrizes, né? Porque o Senhor trouxe cura. Uhum. E, mas nesse período, aos 14 anos, houve um meio que desandar um pouco mais forte. Aos 14 anos, influenciado por amigos, cabeça fraca. Infelizmente, veio a curiosidade das drogas, né? E dali fiquei nesse mundo por 2 anos, praticamente. Uhum. E pude ver, né, como que é a escravidão também da droga em si. É, provei diversas drogas e tanto é que quando minha mãe me chamou para passar o ano novo com ela na igreja, eu entrei com o bolso cheio de maconha e entrei debaixo do efeito da droga, só que eu tinha usado colírio. Uhum. E ali no ano novo, né, que eu estava passando com ela na igreja e com a droga assim, né, comigo, eu me senti um pouco estranho, me senti. Uhum. Eu não sabia o que era aquele estranho que eu estava sentindo. E eu não sabia que era, na verdade, era Deus me tocando, né? Que depois eu Uhum. fui perceber que era Deus me tocando. Então, como eu soube que era Deus, né? Porque depois, quando eu saí da igreja, vim para casa, eu vim no banheiro, peguei a droga assim na mão, e, Uhum. e de repente eu olhei para ela e falei: caramba, eu não tenho mais vontade de usar isso. Olha, Glória a Deus. e tremendo. E aí eu joguei pela privada e eu dei descarga. Uhum. E aí eu já não estava usando droga, né? Mas e não queria usar mais, não estava com vontade de usar mais, sem ninguém ter me falado nada. Uhum. Mas eu ainda bebia, né? Porque eu não tinha entregado minha vida a Jesus, só tinha passado o ano novo lá e Deus começou um processo de libertação antes de eu conhecer Jesus. E aí eu bebia, mas não bebia assim, tipo, ó, Uhum. bebo socialmente. Não, eu bebia para ficar louco e fazer loucura, né? Uhum. Então eu fui naquele ano no carnaval para Ubatuba, tinha uma prancha de surf, tentei surfar, um surfista frustrado, nunca aprendi. E aí
Mas estando lá na praia, era carnaval naquela época, eu aluguei lá um lugar para ficar por 4 dias. No segundo dia, eu tinha bebido muito, né? Bebi 10 bombeirinhos, fiquei bem alterado. E Uhum. aí, arranjei uma briga com uma pessoa, porque eu fui mexer com a moça, a namorada dele. Aí eu arranjei a briga, aí o cara me empurrou, e eu perdi meu chinelo, né? E Uhum. nisso que eu perdi meu chinelo, eu pisei numa pedra e Meu furei Deus. meu pé, né? Furei o pé assim. E aí me levaram para o hospital. E no hospital me deram 7 pontos embaixo do meu pé. Uhum. E agora com o pé furado, com ponto, era o segundo dia de carnaval e pé cortado com ponto e praia não combinam. Não tinha como mais ficar na praia. Imagina a água salgada entrando no pé Ah, com. pra caramba, né? Imagina você ir numa cachoeira lá cheio de mosquitos sem poder entrar na água. Então não tinha mais graça, né? Ficar com o pé desse jeito. Então eu voltei para São Paulo. Aí minha mãe voltou a convidar para voltar para a igreja, né? Para participar. E eu pensei assim: bom, para que ela não pense que eu tô tão ruim, eu vou ir com ela, né? Uhum. Aí comecei a ir de novo. E comecei a gostar da música, né? A música me chamou muita atenção, os instrumentos, tal, me gostei da música e, e comecei a participar mais frequentemente, mas ainda não tinha tido aquela transformação. E Uhum. aí, num dos cultos de domingo de manhã de oração, eu estava indo até na oração de manhã, era o pastor e eu, não somente. Aí o pastor me pregou o evangelho, né? Me mostrou a Jesus, falou que Jesus veio salvar os pecadores, ele não veio por pessoas boas, senão veio chamar os pecadores ao arrependimento, que ele podia me dar uma nova vida. E eu naquele dia entreguei minha vida a Jesus, e realmente ele mudou a minha vida, me libertou, né? Agora sim de todas as coisas. E foi uma mudança tão grande, né? Porque eu pude ver como ele trouxe paz na minha vida, tirou espíritos demoníacos que eu não sabia que eu tinha, ele me libertou, quebrou essas cadeias em mim. Eu também pude ver que quando eu estava com as pessoas, né? Eu sorria tal, mas quando eu estava sozinho no meu quarto, tinha um vazio no meu coração. E Jesus encheu o vazio da minha vida, né? Ele encheu o vazio do meu coração realmente. E bom, daí foi o start, né? Só o começo, porque na verdade depois é todo um processo no qual a gente entra, né? Uhum. Mas assim foi como fazendo a história curta, né? Poderia contar outros detalhes, mas aqui fazendo a história curta é basicamente isso como Jesus me alcançou. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. A próxima pergunta é: como você descobriu o seu chamado de missões? Bom, olha, quando houve essa mudança na minha vida, né? Foi tão grande essa mudança que Uhum. eu, digamos, entrava na escola onde eu estudava naquela época, eu entrava antes com o olho vermelho de ter usado droga antes de entrar, tal, né? E depois que Jesus mudou a minha vida, eu comecei a entrar com a Bíblia na escola, assim, embaixo do braço. E as Glória pessoas, a Deus. uau, e aí falando de Jesus para todo mundo lá, né? E eu não podia ver uma pessoa que queria falar de Jesus e Aparecendo tremendo eu. assim. E aí o Senhor, né, começou a colocar esse desejo no coração de querer falar dele, de querer comunicar, e foi um desejo que ele colocou no coração, né? Mas eu não sabia identificar do que se tratava, eu só queria obedecer e levar, né, a transformação Amém. que ele tinha feito na minha vida. Glória a Deus. E interessante é que daí meu pai, né, como eu venho de uma família também de meu pai que já levava a palavra em outros países, em outras nações, ele me convidou para fazer uma viagem com ele, né? Bom, meus pais vieram já de outro país para o Brasil como missionários, né? Uhum. Então, aí eu fui acompanhar meu pai, fomos já várias vezes, já tínhamos ido de várias vezes daqui de São Paulo para o Chile em carro, né? Uma Uhum. viagem de 3, 4 dias, assim, muito aventureira. Uau. Mas agora eu ia fazer essa viagem com ele acompanhando já, contando o meu testemunho. Então ele sempre me dava oportunidade, Uhum. digamos na Argentina, no Chile, de eu contar meu testemunho, né, do que Deus tinha feito na minha vida, como ele tinha me libertado, transformado. E daí surgiu esse desejo, né, no coração também. Uhum. Deus pôs esse desejo especificamente, né,
talvez em outra pessoa seja de outra forma, mas no meu caso, eu pude ver que tinha esse desejo de querer levar a palavra em outras igrejas também, né? Uhum. E é interessante que quando Deus ele chama, né? Ele faz 5 processos, né? Ele chama, ele capacita, ele envia, ele supre e ele respalda. Então Uhum. ele faz 5 coisas, né? Então houve esse chamado. é, Muitas vezes a gente está um pouco verde, né? Para já estar desenvolvendo o chamado especificamente. Eu pude ver isso também, né? Deus, ele me permitiu ir é, fazer minha primeira viagem depois, por um pouco mais de tempo, ao México. E lá nesse Uhum. período no México, eu pude ver que eu estava verde um pouco. E eu falei, Deus, eu preciso que o Senhor trabalhe no meu caráter, né? Porque eu não quero só falar a tua palavra, eu quero viver a tua palavra. Então, essa Amém. é uma outra área, né? Que depois de convertido, né? Deus, ele começa a trabalhar em nós, né? É um processo de Uhum. formação, é um processo de construção de caráter, né? De ensinar-nos valores, de ensinar-nos a rejeitar o que não edifica, as coisas que não vão acrescentar, né? Para o que Deus tem para nós. E, e Deus respeita muito a nossa capacidade de aprendizado, né? Uhum. Tanto é que, às vezes, a pessoa fica anos e anos batendo a cabeça no mesmo erro, né? E Deus, Uhum. ele não vai intervir de uma maneira sobrenatural, ele quer que a pessoa entenda. Meu, aprende a lição, cara. Aprende. Não fica aí, né, nesse caminho que não te leva a lugar nenhum. Escolhe o meu caminho, Uhum. né? E aí, quando a gente aprende a escolher a Deus, né? Quando a gente aprende a voltar nosso caminho para o Senhor, então Deus, ele começa a nos dar novos desafios, novas Amém. colocar mais coisas para a gente, né? Mas praticamente foi isso, né? Desejos no coração de querer levar a palavra, né? Amém. Glória a Deus, Paulo. Teve uma pergunta aqui: como foi seu maior desafio como cristão? Ó, maior desafio como cristão, uau. É, bom, é, houveram vários, né? Houveram vários. Quando eu estava nos Estados Unidos, depois de ter terminado o curso de teologia e missões, né? Eu tinha a oportunidade de Uhum. ficar morando lá nos Estados Unidos, né? E, Uhum. mas eu sabia que Deus tinha me chamado para as nações. Uhum. Então, naquele momento, eu tinha que escolher, né, entre ficar morando nos Estados Unidos ou sair para as nações, né? Uhum. E eu preferi sair para as nações. E eu Amém. já tinha meu pai morando ali nos Estados Unidos, minha mãe morando nos Estados Unidos, meu irmão morando nos Estados Unidos, né? Uhum. Então, aí eu falei, peraí, eu não quero ficar aqui nesse país bonito, tal, só que eu me sentiria como preso em uma cadeia bonita, porque Uhum. no caso ali eu ia ficar morando para pegar o meu green card, né? Eu já poderia estar pegando o meu green card naquela época, mas Uhum. eu falei, eu não quero ficar 5 anos aqui esperando meu green card, sendo que eu sinto que Deus me chamou para as nações, né? E depois Uhum. não posso sair durante esse período de 5 anos. Então, essa foi um dos desafios fortes, né? Decisões que eu tomei para obedecer, né, o que Deus tinha colocado no meu coração. E dali eu fui morar na Guatemala. Eu morei ali depois na Guatemala um ano como missionário no Petém, no norte da Guatemala. E Uhum. foi um tempo maravilhoso, de muito crescimento. Depois Deus me levou, né, pela América Central, abrindo muitas portas. Foi também maravilhoso esse período. E essa foi uma das etapas, então, decisões, né, praticamente que difíceis e que tem que ser tomada e abrir mão, né? E logo também, quando eu deixei o pastorado, porque houve um momento na minha vida que eu tive como pastor, né, aqui em São Paulo, Uhum. e aí Deus me chamou para sair a pregar, né? Depois de estar um período de 6 Uhum. anos mais ou menos, para ir pregar Tá em Nogales, falhando, Sonora. Paulo. Ah, ah, é, Falhou um pouquinho. tá. Então, Você eu consegue recebi repetir um de novo? convite. Ah, tá, repito. Então, eu recebi um convite para pregar em Nogales, Sonora, no México. E Uhum. aí eu fui.
fui pregar lá por uma semana. Tem uns detalhes nesse testemunho, só que não vem ao caso aqui, mas... Aí eu chego lá, eu vi o respaldo de Deus nesse tempo de pregação lá, aí eu voltei para São Paulo e um mês depois eu recebi um outro convite para ir para o México, né? É, aí ia ficar por uma semana em Veracruz, e eu já tinha morado no México, né, 2 anos e meio, então tinha amigos lá, e eu falei, peraí, se eu vou voltar agora para o México, eu vou marcar com esses outros amigos para estar com eles também. Aí eu fiquei 3 semanas, fui uma semana para Nicarágua, e vi de novo Deus, perdão, respaldando essa saída, e eu comecei a pensar, né, eu acho que Deus está me chamando para sair para as nações de novo, né? E aí eu pensei, né, então tenho que tomar uma decisão. Ou fico pastoreando em São Paulo, ou saio para as nações, porque não dá para sair para as nações e ficar pastoreando, né? E abrir mão, né? E minha irmã me ajudou na época, ela assumiu a igreja, e eu comecei a viajar, e dali tenho saído, o Senhor tem aberto muitas portas para estar capacitando igrejas, né? Praticamente isso que Deus tem me usado. Uau, glória a Deus, Paulo. Paulo, estão perguntando aqui, por que estudou nos Estados Unidos? Boa pergunta, sabe, eu estava morando no México, e nesse período que eu estava morando no México, eu vi que eu estava precisando de um tempo no qual Deus trabalhasse no meu caráter, né? E foi aquilo que eu acabei de falar, né? Que eu não queria só falar a palavra, senão que eu queria viver a palavra, né? Então, no México, tinha a opção de estudar no Instituto Bíblico chamado Cristo para as Nações, né? Tem no México também, né? O Christ for the Nations, tem no México. Eu ia estudar lá. Mas aí meu irmão, que mora no Texas, ele falou, vem para cá, estuda aqui, aplica aqui, né? Então eu fiz a aplicação do Texas, e graças a Deus meus papéis foram aprovados, tal. E eu, quando morava no México, olha que interessante, eu tinha no México um documento missionário, né? Eu não estava no México como turista, eu tinha um documento missionário. E através desse documento missionário, eu pude ir à embaixada brasileira, perdão, a embaixada americana no México como brasileiro, porque se eu tivesse como turista, eu não poderia ir na embaixada americana como brasileiro, teria que ter voltado para o Brasil. Então, através desse documento, eu fui na embaixada americana ali, olha que testemunho. Quando eu chego na embaixada americana, né, tem a pré-entrevista e logo depois vem a entrevista. Na pré-entrevista, a pessoa, ela olha todos os seus documentos para ver se estão todos em dia, né? Se você pagou tudo, tal. E aí ela olhando meus documentos, ela viu que eu não tinha pagado uma taxa chamada SEVES, né? Na época, eram $100 aquela taxa. E aí, hoje são 200, se eu não me engano, né? Mas ela me disse, você não pagou a SEVES, né? Que são $100. E aí ela escreve Aqui bem no grandão Brasil no papel. também tem, né? Aqui no Tem, Brasil tem. também tem essa taxa. E eu também esqueci de pagar quando eu apliquei para o Cristo para as Nações. Aí eu e meu pai também tivemos que fazer um corre também para conseguir pagar essa taxa e conseguir o visto. Olha, então Mas no meu conta aí. caso ali, ó. Então, no meu caso ali, quando eu tinha esquecido de pagar essa taxa e tal, aí eu pensei, né, e agora, né, como eu faço para pagar essa taxa? Ela escreveu bem grandão no papel, 100, né, e colocou o símbolo de dólar, assim, não pagos, SEVES. E falei, Senhor, ela falou, é você e o cônsul, ela disse, né? Eu falei, Senhor, como eu faço para pagar isso agora? Eu falei, não dá para sair e entrar aqui, porque tem horário para cada pessoa para poder sair e entrar, né? Pensei, caramba, e agora? Não dá para usar celular, porque aqui dentro não deixa entrar com o celular. Não dá para pagar com cartão de crédito, porque aqui não dá para pagar. Como eu faço para pagar esse negócio, né? Aí eu tô ali pensando, vou falar talvez com ele para me dar uma data para que eu volte com o papel pago, né? Eu pensando, né? Como eu faço para pagar? E aí Deus me lembrou de Neemias, né? Neemias, quando ele foi falar com o rei para reconstruir Jerusalém, reconstruir os muros de Jerusalém, o rei, né?
antes de falar com o rei, ele fez uma oração a Deus. E ele disse, Senhor, me dá graça para falar com esse rei. Né? Ele pediu graça para falar com o rei. E aí, eu lembrei dessa oração e eu falei, Senhor, me dá graça para falar com o cônsul que eu tenho que falar agora, Senhor. Me dá graça. E aí chegou a minha vez, guichê 37, né? E aí eu fui lá no guichê 37. Aí a pessoa que me atendeu, ela falando comigo em espanhol, né? Porque estávamos no México e ele era um americano. E ele me disse assim, a ver que temos aqui, né? Deixa eu ver o que a gente tem aqui. E ele olha meu passaporte e ele disse, um brasileiro, né? E aí ele abre meu passaporte e ele viu a cidade onde eu nasci, né? Eu nasci em Porto Alegre e ele me disse, eu morei e trabalhei na cidade que você nasceu. E Em aí português e ou no começou espanhol? não, em português, falando comigo, né? E aí ele começou a conversar comigo depois também em português, imagina. Ou seja, um americano falar um outro idioma já é raro, né? Americano geralmente explica só no inglês. Agora, um americano que estava no México falando espanhol e também falava português, imagina. É mais raro ainda, né? E aí ele morou e trabalhou na cidade que eu tinha nascido. Ele não morou e trabalhou no Rio de Janeiro, que é o mais turístico. Ele não morou e trabalhou em São Paulo, que é a maior cidade. Ele não morou e trabalhou em Brasília, que é a capital. Ele morou e trabalhou na cidade que eu tinha nascido. E começou a puxar assunto de futebol e da época da Copa do Mundo, e eles geralmente têm a fama de só falar o necessário, né, as perguntas dele. E eu de boca aberta lá assim, e eu vendo a resposta da minha oração diante dos meus olhos, porque eu tinha pedido para Deus, né, Senhor, me dá graça diante do cônsul que eu vou falar. E olha, Deus ali me dando graça diante daquela pessoa. Aí ele viu o papel onde a mulher tinha escrito $100 não pagos. Aí ele me disse, e ele nem tocou no assunto, ele viu o papel, passou a folha, e eu economizei $100 para a gente casar. Amém. A mão do Senhor. E aí eu fui para os Estados Unidos, né? Olha, mas Deus é tão misericordioso, Deus é tão misericordioso que, ó, o visto de estudante, né, para os Estados Unidos, ele funciona. Ele falou, ele me disse ali, ó, em uma semana tá teu visto, e me deu o visto, né? E aí o visto de estudante ele funciona da seguinte forma: ele tem o visto, só que ele tem também um outro documento que se chama I-20, né? Que é o que os dois trabalham junto, a I-20 com o visto de estudante. Então, aí quando eu viajei do México para chegar em Dallas, né, meu inglês era super pobre. Aí eu chego ali em Dallas e para entrar no país, né, eu pensando que só com visto era suficiente. E eu, sem querer, deixei o papel da I-20 no México. Meu Deus! Aí eu chego ali na entrada, né, para entrar nos Estados Unidos, e a mulher ali vai lá e me pergunta, né, Where is your I-20? E eu não entendia nada do que ela estava me falando, né? Aí eu fiz assim, né? Não estou entendendo. Aí ela chama um tradutor. Aí o cara me pergunta em espanhol, onde está tu I-20? Ah, eu falo, tá lá embaixo na mala, né? Aí eu fui com um policial lá. Aí abre a mala e procura, e nada de achar o papel. Aí me levaram para uma salinha. Aí Essa salinha eu conheço. Quando me levaram para a salinha, tinha gente algemada na salinha. Aí eu começo a orar, Senhor, o Senhor me trouxe até aqui, não me deixa aqui agora, Senhor. Aí eu comecei a orar, né, Senhor? E aí o que aconteceu? Eles, o pessoal da imigração ali, tiveram a iniciativa de ligar para o Christ for the Nation e pedir outra I-20 por fax. Imagina, eles fizeram isso. Olha a mão de Deus ali nos mínimos detalhes. Aí o Christ for the Nation enviou outra I-20 por fax, aí eu pude entrar. Glória a Deus. Eu fui para essa salinha quando eu fui para os Estados Unidos porque eu estava com uma cópia do I-20, eu não estava com o original. Olha. Só que aí estava com a minha mãe, porque meus pais foram me levar para os Estados Unidos, para Dallas, né, quando eu fui estudar.
né? Aí eu falei, it's with my mom, tá com a minha mãe, com o meu inglês também pobre, quando eu cheguei lá. Aí a gente foi atrás da minha mãe, que já tinha saído, já estava dentro dos Estados Unidos, pegamos e aí eu fui liberada também, né? Altas experiências. Fica marcado, né? Pois é. Interessante. Aqui estão perguntando como fazer para viver todas essas experiências que você viveu. Olha, eu creio que Deus ele tem coisas grandes para todos nós, né? Uhum. Eu creio que Deus ele tem grandes experiências, né? Para literalmente todos nós. Eu creio que elas vão indo à medida que a gente trata de obedecer Ele, né? À Uhum. medida que a gente dá um passo de fé, por exemplo, uma vez, olha que coisa, né? E Deus opera nos mínimos detalhes, né? Uhum. Eu estava morando no México e aí estava morando em Villahermosa, Tabasco, né, no sul do México, um lugar super quente lá. E aí nesse lugar eu fui pregar numa igreja com o carro, fui de carro pregar numa igreja que era meia hora de caminho. Terminando o culto, terça-noite, uma mãe se aproxima a mim e me disse, você pode orar para o meu filho? Falei, claro que sim. O que acontece? Não, que o pai dele às vezes bebe e maltrata ele, não deixa ele vir para a igreja. Você pode orar por ele e pelo pai? Claro que sim. Aí eu orei, né? Por eles, né? E nisso eu pego o carro e volto para a cidade, meia hora depois. E no dia seguinte, na quarta-feira de manhã, eu tinha aula de inglês, ali no México. E nisso, eu saí atrasado de casa. E aonde eu estava morando ali na época, não passava táxi. Uhum. E menos vazio. E aquele dia eu saí atrasado e estava passando um táxi e vazio. Uau. Oi, espera aí, espera aí. Aí eu pego, né, subo no táxi e aí nisso que eu tô indo de viagem, começo a trocar ideia com o taxista, né? Aí eu começo a falar de Deus para ele e logo começo a fazer perguntas assim da família dele, né? Se era casado, de onde morava. E ele falou, sim, sou casado, tenho um filho, moro aqui meia hora de caminho. E resultava ser o pai do Do menino. menino que eu tinha orado na noite anterior. Uau. Aquela cidade tinha mais de 1.000 táxis. E Uau. Deus me colocou no dia seguinte, aquele taxista diante de mim. Eu falei, eu Uau. orei por você ontem. Olha que tremendo. Uau. Quem faz essas coisas senão o Senhor? Né? Deus. Quem faz essas coisas, esses encontros sobrenaturais aí para poder falar de Deus dessa forma para essa pessoa? Falei, cara, você tem que se converter. Deus tem uma obra na tua vida, na tua família. Imagina quando eu imaginar que eu ia te conhecer hoje aqui. Ontem mesmo estava orando por você. E o Senhor, né, como faz esse tipo de situações, né? Igual que outra ocasião, eu tinha pregado, eu fiz fiz uma agenda um pouco louca, assim, sabe? Mas foi sobrenatural mesmo, né? No ano de 2018. Nessa agenda de pregação, fiz uma agenda de pregação, aonde eu marquei, ó, fiz México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, até Costa Rica. Uhum. E eu vim pregando desde o México por esses países, na América Central, né? E aí foram 144 dias de viagem, Uhum. quase 5 meses viajando. E nessa viagem eu preguei 144 vezes. Uau. Eu marco, né, quantas vezes eu prego, às vezes tem domingos que eu prego 3, 4 vezes, né, mas eu descanso durante a semana, mas tem vezes que eu prego de manhã e noite, aí eu vou marcando quantas vezes estou pregando, e depois no final eu vi que coincidiu a quantidade de dias e a quantidade de pregações, né, mas olha que tremendo, Senhor, no começo dessa viagem, o Senhor tinha me dado uma palavra, que era a palavra da viúva lá que trouxe os vasos, né,
para que colocasse azeite. E nisso que ela trouxe os vasos, o Senhor tinha dito, né, para ela, que enquanto tinham os vasos, o azeite fluía. E Deus estava me falando, ó, enquanto você se dispor, eu vou colocar meu azeite, eu vou estar respaldando, né, meu azeite não vai parar. E eu vi realmente isso nessa viagem, Deus dando a unção, dando a dinâmica, dando a força, né, para poder estar ministrando dessa forma. Foi algo particular, né, de como Deus me permitiu ter essa experiência. E aí, depois desse período de viagens, eu pude ver a mão de Deus, tipo, cara, agora eu vou te dar um descanso, né? E o descanso foi que nos aviões que eu peguei, né, porque quando eu terminei lá na Costa Rica, não, Costa Rica, esse último país que eu tinha feito, eu peguei um voo para voltar para o México, né? Porque eu não sabia, porque meu voo para o Brasil ia sair do México. Então, eu voltei para o México e aí já começou o descanso por aí, né? O avião lotado, só que do meu lado não tinha ninguém. Eu dormi, parecia a primeira classe, né? Aí, quando ia chegar no México, ia chegar 1 da manhã. Aí eu comunico lá com os meus amigos no México e falando, olha, você tinha me dito de um hotel que está aqui perto do aeroporto, você pode me passar mais detalhes para eu poder ir para lá, saber o nome do hotel? Meu colega falou, peraí, não, cara, você vai chegar esse horário, não confio nesse taxista não, vou por você. Aí veio meu colega, eu dormi na casa dele lá, e aí no outro dia ele me trouxe de novo para o aeroporto. E aí já super confortante também, né? E depois tinha que pegar o voo para o Brasil. E nisso, o voo ele parava na Colômbia e da Colômbia vinha para São Paulo, né? E Deus sempre nos detalhes, né? Nas pequenas coisas. E aí, chegando ali na Colômbia, nós mudávamos de avião. E na Colômbia, só fez uma escala, não lembro agora. Mas o ponto era que o avião estava lotado, lotado. Eu até tenho uma foto no meu Facebook, no Instagram aqui também, só que tá lá embaixo, né? E aí eu tô lá deitado com o avião lotado e eu deitado assim, porque não tinha ninguém do meu lado, 3 lugares sozinho, e eu deitado e o pessoal tudo de 2 em 2 assim, olhando para mim nervoso, e o cara falando, que sorte, hein, cara? Que sorte nada, é Deus, é a bênção de Deus. E era como se fosse a mão de Deus falando, cara, vou te dar um descanso, vai lá, né, que eu não viajo, né, em primeira classe. Uma vez só que eu viajei em primeira classe porque alguém deu um overbook, aí me mandaram para a primeira classe. Falei que não se repita. Brincadeira. Mas Deus, ele permite dar umas descansadas loucas por aí. Ele nos surpreende, né? Ele nos mima, né? É verdade. Outra pergunta aqui. Você fala quantos idiomas, Paulo? Olha, nasci aqui no Brasil, português, depois sou filho de chilenos e morei no México, onde realmente eu aprendi o espanhol. E depois fui morar nos Estados Unidos, morei nos Estados Unidos e morei nas Filipinas. Aí pude desenvolver o inglês. E depois comecei a estudar aqui no Brasil italiano. E tenho 2 anos indo para a Itália seguidos, né? E graças a Deus aprendi italiano também. Então, português, espanhol, inglês e italiano. Glória a Deus. Amém. Quando você faz missões, você vai com uma equipe ou vai sozinho? A maioria das vezes, por agora, eu tenho ido sozinho, né? Porque eu já participei em uma agência missionária onde, tanto é que eu morei com eles, né, na Filipinas, e morei com eles na Guatemala, uma agência missionária muito interessante, o trabalho que eles fazem, que chama Go to Nations. Na época se chamava Calvary International, né? Então eu trabalhava com essa equipe, né? Mas agora a maneira que Deus está me direcionando, tenho viajado sozinho nesses últimos anos, né? Que eu voltei a sair, e tenho trabalhado com equipando igrejas. Então eu prefiro, quando eu saio, em vez de sair, como no começo eu estava saindo de pregar um dia somente por igreja, eu prefiro ficar
programar para organizar, ficar pregando toda uma semana, 2 semanas numa igreja, dando uma sequência a temas, né? Por exemplo, evangelização, escatologia, e profundizar neles e ter a oportunidade também de poder levar as pessoas para levar para uma prática na rua, né? E praticar o que eles têm aprendido. E eu espero, se Deus quiser, mais para frente poder levar equipes, levar pessoas, né? Mas ainda teria que desenvolver um pouco melhor essa parte. Mas por enquanto tenho saído sozinho, sim. Desde Amém. agora há pouco tempo, né? Já saí com equipes, porém agora tenho saído sozinho. No Brasil, existem instituições tipo Christ for the Nations? Ou só no Sim, exterior? sim. Na Batista da Lagoinha, né, tem a escola bíblica que é um Cristo para as Nações, realmente, ali. Que está em Minas Gerais, né? Eles têm esse instituto aqui no Brasil. Eu não sei se em outros lugares esse específico, né, desse da Lagoinha, porém tem outros institutos, tem o Palavra Viva, né? Tem é, aqui o da Casa da Bênção, né? Que eu não lembro agora o nome. Então tem a Jocum, né? A Jocum também é bem interessante. E que estão todos aqui no Brasil, que são apaixonados por missões, apaixonados por ganhar almas, né? Que são lugares muito bons para profundizar, ir mais profundo, né, no que Deus tem chamado. E tem também o aplicativo do Descend, do próprio Descend, né, que ali no próprio aplicativo ele te dá 1 milhão de escolas, né, de Verdade. missões, né. Então a pessoa pode entrar no Descend, ali no aplicativo do Descend, e ver ali, né, missões, e vai ver o Dunamis Farm, vai ver o Lifestyle Christianity, né, que é o do Todd White, vai ver diferentes escolas bíblicas Christ to aqui no All Brasil. Nations, Do... do Reinhard Bonnke. Aham. Né? Tem muito. E tomara que as pessoas que perguntaram possam ir atrás e participar, porque realmente vão ganhar muito. Com certeza. Qual a influência do seu pai no seu ministério de missões? Uau, muita. Literalmente muita, porque, primeiro, é, Deus me permitiu nascer dele, né? Do meu pai e da minha mãe, e já eram missionários, né? Aí logo no começo que eu tava a igreja aqui, quando ele abriu, eu não queria que ele abrisse, porque eu estava no mundo ainda, né? E depois que ele abriu, Deus me salvou na igreja que meu pai abriu, né? Imagina. Aí eu comecei a viajar com ele para Argentina, para o Chile. E depois, quando eu fui para o México, foi porque meu pai bancou tudo, né? Bancou. E lá no México ele também começou a me ensinar como pregar, tal. E sempre me dava oportunidades antes das pregações dele. Meu filho vai falar 10 minutos, 15 minutos para os jovens, e me dava a chance de trazer uma palavra, né? Depois, quando eu fui para os Estados Unidos, eu morei na casa deles lá, né? E então, realmente, sempre, graças a Deus, tive o suporte e um apoio fundamental, incrível. Amém, amém. Você já fez missões para Israel? Eu tive a oportunidade de ir para Israel 2 vezes, né? E foi realmente uma resposta de Deus em oração, porque eu tinha voltado para aqui morar no Brasil, só que eu fui a trabalho na ocasião, né? Mas pude falar de Jesus lá também, mas não foi uma viagem específica missionária. E Deus me abriu essa porta de ir a trabalho, ou seja, eu não paguei para Israel, me pagaram para ir, me pagaram as passagens e me pagaram ainda mais um valor para ir para Israel. Imagina a bênção de Uau, Deus tremenda. glória E, a Deus. e no ano passado, eu quase fui para lá, porque da Europa para Israel é um pulinho, né? Então, ano passado eu quase fui para lá, só que infelizmente não deu. E depois eu soube de amigos da Alemanha, eu estava na Alemanha no caso, e que eles tinham ido para Israel
a evangelizar. Eles costumam ir uma vez por ano para Israel para evangelizar. Eu falei, ai, se eu soubesse, teria ido com eles, né, tal. Eu Aham, fiquei lamentando, mas aham. especificamente para evangelizar não foi. Ah, mas glória a Deus. Paulo, para quais países e quantos países você foi fazer missões? Ó, é, o- bom, viajei pela graça de Deus, né, um total de 30 países, porém não todos foram especificamente de missões, né? Uhum. Bom, na verdade, eu não saberia dizer aqui exatamente a quantidade de países que foram para missões, porque, bom, acho que saberia sim, fui de missionário para agora para a Europa, mas aí teria de fazer uma continha aqui. E acho que mais que nada é difícil fazer agora a conta, mas vamos supor 15, não sei, Uhum. Amém. ou um pouco mais, não saberia dizer especificamente. Glória a Deus. E quais países você foi? Ah, ok. Bom, é, morei, né, no México como missionário, morei na Guatemala como missionário, na Filipinas, morei, né, de estar morando mesmo. E Uhum. depois outros países eu tenho estado indo fazer missões, só que capacitando igrejas, Amém. fortalecendo os irmãos, capacitando eles, né? Então, na América Central, praticamente toda a América Central, com exceção de, não, praticamente toda a América Central, também boa parte da Europa, né? Mas falta bastante ainda a Europa, mas eu tenho ido 2 anos seguidos para a Europa, Itália, Alemanha, Inglaterra, Espanha, Grécia, Amém. Suíça, né? Deus tem me levado para estar ministrando ali nesses países. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Paulo, qual foi sua experiência mais impactante nesse tempo de missões? Ok. A experiência mais impactante. Eu acho que uma das coisas que mais marcou a minha vida foi recentemente uma viagem que eu fiz para a Grécia, né, em Atenas. E ali em Atenas, ver como estão sendo alcançados os refugiados é, que vêm de países como Irã, Iraque, vêm do Paquistão, que nos seus países muitas vezes estão em guerra, também sofrem perseguição, né? Então, e vem para lá, para Atenas, porém Atenas é um lugar de conexão somente. Uhum. É, não é um país que necessariamente eles querem ficar, porque não é tão bom economicamente, né? Sim. Geralmente o objetivo deles é ir para a Alemanha, ir para Inglaterra, né? Uhum. Então Atenas é só um meio para chegar aos outros países, né? Uhum. E ter a oportunidade de estar pregando para 300 pessoas ali desses países que a Uau. maioria deles ainda não tiveram um encontro, não tinham tido um encontro ainda com Jesus Cristo e poder compartilhar o evangelho com eles realmente foi algo muito gratificante. Uau, glória a Deus, Paulo. É lindo ver isso. Amém. É Amém. lindo Glória a Deus. mesmo. E qual foi seu maior desafio? É, bom, já contei alguns, né? Sim. De tomar a decisão de obedecer e vir para as nações, né? No caso de ter deixado, escolher entre o conforto de estar morando no lugar, né? Sim. No Tal. caso, Estados Unidos, Uhum. para sair para as missões, também de quando Deus me chamou novamente, eu tive que decidir entre o pastorado e sair para estar ministrando e pregando. Uhum. Qual o seu próximo destino? Deus tem colocado no meu coração 2 países aqui da América do Sul, que é Peru e Equador. Eu também estaria viajando para o Paraguai, Uhum. mas devido a o que aconteceu agora, né? Então é, eu fiquei um pouco parado aqui em São Paulo, mas tem sido também muito bom, um tempo muito bom aqui. Mas são esses países que eu estaria organizando saídas mais logo, né? Peru, Equador e Paraguai. Eu tenho contatos no Equador. Se você quiser, eu te passo. Ah, bacana, bacana.
Você já teve medo em alguma de suas missões? Olha, você vai para países, né, onde você muitas vezes a primeira vez que você vai para aquele país, né? Uhum. Então você não sabe, as pessoas às vezes aparentam uma coisa e na verdade são outra, né? No Uhum. sentido de às vezes tem uma aparência bem feia, no sentido de você olha e dá medo, né? Mas na verdade tem um coração de mel, né? São super amáveis, então sim, às vezes dá um pouco por exemplo, uma vez fui no Egito, né? No Cairo. E eu fiquei impactado naquela ocasião, quando eu cheguei ali no Cairo, porque era a primeira vez que eu estava indo para um país muçulmano, né? Uhum. Então eu olhei assim para algumas pessoas e eu comecei a ver que tinha uma marca preta aqui, né, na testa. Uhum. E eu, o que será isso, né? Porque uma parte de gente tem uma marca preta aqui na testa. Eu não sabia o que que era, né? E era o que eles ajoelhavam para orar, para fazer a oração deles, né? Uhum. Várias vezes por dia. Então, de tanto colocar a cabeça no chão, ficaram com calo aqui na testa. E isso para mim Uau! foi impactante. Foi impactante ver, né? E as mulheres de mitra, né? De turbante, toda aquela vestimenta deles assim. Isso me impactou bastante. Uau! Glória a Deus. Paulo, você tem alguma palavra para liberar aqui para o pessoal que está assistindo a gente na live? Com certeza, com certeza. Olha, pode que você vá para a floresta, pode que você fique na cidade, mas todos nós somos chamados a abraçar a grande comissão. Amém. Todos nós temos, pode que você tenha o chamado de ir lá no fundo do poço para ir resgatar pessoas, ou pode que você seja chamado para ficar fora do poço, Uhum. segurando a corda do que vai descer até o poço para resgatar pessoas. Uhum. Mas agora eu quero que você olhe, mas não para mim. Eu quero que Uhum. você olhe para as tuas mãos. Uhum. E eu quero te perguntar, aonde estão as tuas cicatrizes? Uhum. Se você vai dentro de um poço com uma corda, isso vai provocar cicatrizes na tua mão. Uhum. E isso significa o temor de você ir para uma terra desconhecida, no meio de pessoas que você não conhece. Você está, talvez, em lugares onde a tua vida está em risco. Uhum. E você tem cicatrizes por estar indo naquele poço, segurando aquela corda. Mas se você está fora do poço e você está segurando a corda ali para o que está indo lá para o poço, você também, igualmente, tem que ter cicatrizes na tua mão. Uhum. Me mostra as tuas mãos. Onde estão as tuas cicatrizes? Quanto tem te custado a grande comissão para a tua vida? Uhum. Quanto tem custado para você esse mandamento que Jesus nos mandou de ir e fazer discípulos? Onde estão as cicatrizes da nossa vida? Às vezes a gente se esconde atrás de uma igreja bíblica. A minha igreja está envolvida, ela trabalha bastante com missões, mas essa não vai ser a pergunta que Deus vai te fazer no dia do juízo final. A pergunta vai ser: você está envolvido em missões? Você, de uma maneira particular, está envolvido em missões? Uhum. Ah, nossa igreja ela faz muito. Então, que bom. Mas o que você está fazendo de uma maneira particular? Quanto tem te custado a você? Se você não foi chamado para ir no campo missionário, para ir para outras nações, quanto tem te custado para manter os que têm ido no campo missionário? Uhum. E em Mateus 28, versículo 16 em diante, diz assim: os 11 discípulos partiram para a Galileia. Para quanto tempo tem? Tem 10 minutos. Ok. Tem tempo. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Uhum. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Olha que interessante. Esses 11 discípulos, né? Eles foram para um lugar que Jesus ele tinha mandado, né?
partiram para Galiléia, para o monte que Jesus tinha designado. Jesus mandou eles para um monte específico. E se a gente estudar os primeiros 3 anos dos discípulos de Jesus, quando eles caminharam com Jesus, o que a gente vê desses discípulos? Que não eram homens fortes, neles não tinham muita sabedoria, a gente não vê pessoas que eram rápidas aprendendo, a gente não encontra homens que caminhassem talvez com uma vida totalmente de integridade. O que a gente vê eram pessoas covardes, que muitas vezes mal interpretavam o que Jesus falava, eram pessoas talvez arrogantes, que eles se justificavam a eles mesmos. Né? Então a gente vê todas essas coisas que estavam nesses homens, a gente também pode ver essas coisas todas em nós mesmos, quando a gente começa a se ver através do espelho da palavra de Deus. Mas Jesus manda eles e fala o seguinte, ó, vocês têm que ir para Galiléia, para o monte que eu designei. Então, às vezes a gente pensa o seguinte, que a gente, para poder fazer missões, a gente precisa alcançar um certo nível de espiritualidade. Então, quando isso acontece, que a gente vai começar a servir ao Senhor. Mas, na verdade, esse tipo de pessoa nunca vai servir ao Senhor. A gente tem que começar a servir ao Senhor agora. Talvez a pessoa está esperando um tipo de espiritualidade para ir para a guerra. E como cristão, mas essa pessoa que espera esse tipo de espiritualidade para ir, ela nunca vai ir. A gente tem que começar agora, ajudar os que estão indo das missões, agora ir para as missões. Existe um provérbio chinês que diz o seguinte, qual que é o melhor tempo para você plantar uma árvore? 25 anos atrás. E qual que é o segundo melhor tempo para você plantar uma árvore? É agora. Amém. Agora é o melhor tempo para a gente plantar. A gente não pode se esconder atrás de uma igreja bíblica. Nós devemos ser responsáveis diante de Deus de uma maneira pessoal. E o que nós devemos estar fazendo é estar nos movendo. Olha, esses homens, eles tinham suas falhas, mas eles estavam se movendo. E nós devemos nos mover para o serviço de Deus. E agora eu te pergunto, você está se movendo para o serviço de Deus ou você está estagnado? Se você está estagnado, se você está parado, você tem que se arrepender. Ou você está só levando... eu estou numa igreja que prega a palavra, mas isso não vai importar no dia do juízo. O que vai importar é se você está respondendo e praticando a palavra que está sendo ministrada. Amém. Você está cumprindo com o que o Senhor tem ensinado nas nossas vidas. E essa resposta ela vai ser provada por nosso serviço real e prático. Então, nós primeiramente devemos cuidar da nossa família. O primeiro chamado é que a pessoa cuide da sua família, logo que comece a cuidar da sua comunidade, da igreja onde ela pertence, e então poder ir por meio da igreja para o mundo. Talvez a pessoa fale assim, Jesus, ele está voltando. É verdade, Jesus está voltando. Mas vamos supor, se Jesus vier daqui a 1000 anos, eu quero te dizer que você vai ver ele em menos de 100 anos. Verdade. Então, seja que ele venha ou que você vá para ele, não vai fazer diferença. E um estadista missionário, que é muito inteligente, ele disse o seguinte, nós temos uma eternidade para desfrutar as recompensas no céu. Mas nós só temos um momento pequeno no tempo para ganhar essas recompensas. Verdade. Olha que forte está isso. É uma eternidade para desfrutar, mas agora é um tempo curto que a gente tem para correr atrás dessas recompensas. Esse grupo de homens aqui, que eram os discípulos, eram pessoas que não eram as melhores pessoas, digamos, humanamente falando, mas eles estavam avançando. E eu quero perguntar, você está avançando? Você está avançando para o que Deus tem para a tua vida? Amém. Você está avançando na tua espiritualidade? Você está avançando no teu serviço para Deus? Às vezes, com o passar dos anos, né, a gente pode que diga, no começo eu era bem zeloso pela obra de Deus, mas agora que passou o tempo eu tenho dormido. Isso é vergonhoso. E não é o cristianismo verdadeiro. O cristianismo verdadeiro são homens que já passaram por anos, já estão amadurecidos, cresceram, mas o seu zelo, ele deve queimar muito mais do que aquele jovem novo convertido.
Nós devemos ter muito mais fogo do que aquele jovem muito novo convertido. No versículo 17 diz assim: quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Olha que interessante, Jesus ele tinha ressuscitado. E tinham pessoas ainda ali que estavam duvidando que ele tivesse ressuscitado. E olha que interessante, por que Mateus está colocando isso na palavra de Deus? Sabe por que Mateus está colocando que eles duvidaram? Porque é a verdade, ou seja, os autores do Novo Testamento, no caso aqui em Mateus, ele não estava tentando inventar um mito para propagar uma nova religião. Eles só estavam dizendo o que eles viam e era verdade. Mas o que isso significa? Sabe, Jerônimo, ele diz o seguinte: o fato de que eles duvidaram é uma das grandes provas da ressurreição, porque eles não eram homens, digamos, crentes assim, bem, que eram fáceis de que acreditar em qualquer coisa. Eles tinham nas suas mentes que quando ele tinha falado que ia ressuscitar, eles nem acreditavam nisso, que ele ia ressuscitar. Então, quando estavam ali diante deles, próximo, bem perto de Jesus, já para ir para o céu, mesmo assim, estavam duvidando essas pessoas. Esses homens, eles duvidaram, mas depois esses homens, eles se converteram nos homens que puseram esse mundo de cabeça para baixo, que transformaram mesmo com as suas dúvidas. O que isso nos mostra? Isso nos mostra que não se trata do poder da sabedoria do homem, da nossa capacidade, que reconheçam as nossas habilidades, mas sim que a gente reconheça a nossa insuficiência e nós nos joguemos aos pés de Cristo, porque é Ele que nos vai capacitar para fazer a obra. O teu problema não é que você é muito fraco. Esse não é o teu problema. O teu problema é que você é muito forte. Esse é o teu problema, que você se acha muito forte. E eu posso te provar isso por meio de uma pergunta. Quantas horas você ora por semana? Você está orando? Se você não está orando, isso está demonstrando que você se acha forte para conseguir lutar sozinho. Mas quando você passa tempo com Deus em oração, você mostra que você é fraco e quem vai ser forte através da tua vida é o Senhor. Então, não permita que as tuas fraquezas, debilidades sejam uma motivação para te afastar de Jesus. Mas sim, permite que as tuas fraquezas sejam um catalisador que te tragam para perto dele. Amém. Para que você possa viver em obediência ao senhorio de Jesus. Amém. Para que você reconheça que você precisa dele, que você está quebrantado, que você é pequeno, que você é fraco, que você não é nada. Mas ele vai brilhar por meio da tua vida e mostrar a sua glória e mostrar a sua luz através da tua vida. Amém. Alguns dessas pessoas, eles duvidaram. E às vezes a gente também tem momentos nos quais nós somos abalados na nossa fé. Uhum. E nós somos abalados por várias coisas que acontecem. Primeiro, vemos tantas pessoas que não conhecem o Senhor Jesus ainda. Uhum. Né? E também vemos, às vezes, nós com um cristianismo tão fraco, com um cristianismo que não está apaixonado pelo Senhor, não está buscando Ele de todo o coração. E devemos nós pedir para o Senhor nos ajudar a restaurar essa relação com Ele poderosa, com esse Cristo ressuscitado, e usar as nossas fraquezas, porque Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 em diante, que Deus escolheu o louco para envergonhar o sábio, Ele escolheu o fraco para envergonhar o forte, Ele escolheu o que não é para desfazer o que é, para que ninguém se glorie na sua presença. Amém. Tudo que eu falei aqui nessa noite, todos os países que Deus me permitiu ir e que me vai permitir ir, todos os idiomas que Deus me está permitindo aprender, não é nada por mim. É tudo por Jesus. Se não fosse Ele na minha vida, eu estaria no mais fundo do pecado, no mais fundo dos caminhos errados. E se hoje Ele está fazendo algo comigo, é porque Ele me tirou de alguém que não era e está capacitando para a sua glória. E se Ele fez isso comigo, Ele vai fazer isso com você também. Ele vai te capacitar. Não olha para as tuas forças, olha para Ele, que Ele seja forte na tua vida. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, Paulo. Temos 30 segundos
Muito obrigada por essa mensagem, muito obrigada pelo tempo que compartilhou conosco, as suas experiências, foi muito edificante. Deus abençoe Amém. a sua vida. Amém? Amém. Amém. Igualmente, um prazer. Deus Glória a Deus. abençoe todos vocês que estão assistindo. Tchau, tchau, gente.